A bancada do agro no Congresso quer que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolva a MP 1227, agora, de 2024, que restringe o uso de crédito tributário de PIS/COFINS por abatimento de outros impostos. A medida onera vários setores da economia brasileira, um deles o agronegócio. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Senadora, bom dia, bom falar com a senhora. Bom dia, Rafael. Prazer falar com vocês e com todos que nos assistem na JP News. Quero pedir para a nossa comentarista de agro, a Kellen Severo, que está por aqui, fazer a primeira pergunta para a ministra. Tudo bem, Kellen? Bem-vinda também, bom dia. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada pela presença. Bom dia, senadora. Um prazer tê-la conosco nessa manhã de segunda-feira, em que a nossa audiência está bastante interessada em saber o que o Congresso vai fazer para que essa MP perca a validade, dado que no agro, na agroindústria, os prejuízos e impactos são bilionários. Qual é a expectativa? O senador Pacheco vai mesmo devolver a MP? É isso que todos nós estamos aguardando. É a posição do presidente Rodrigo Pacheco sobre essa MP, que chegou aqui de uma maneira atabalhoada. O governo não conversou nem com os setores e uma medida que traz impactos super negativos, não só para o agronegócio com certeza, mas também temos hoje um reflexo já dos combustíveis. O Brasil é um grande exportador. Todos os setores exportadores terão prejuízos enormes com essa medida. E hoje nós já tivemos aí anúncio de alta de combustíveis. E eu acho que isso vai ser uma escalada, né, no preço de todos os produtos exportadores. Vimos o mercado do agro, a compra de produtos suspensa pelas tradings na semana passada, por 3 dias. Vamos ver o mercado hoje como é que ele vai abrir. Senadora, o ministro Haddad, na sexta-feira aqui em São Paulo, sexta-feira à tarde, apresentou algumas justificativas para essa MP, disse que é um mal-entendido, que os setores que estão reclamando ainda não entenderam direito do que se trata, mas ele apresenta um argumento que me parece importante. Ele disse o seguinte: olha, tem segmentos usando esses créditos sem pagar por eles. Ou seja, é como, para explicar para uma parcela mais importante de quem está nos ouvindo e nos assistindo, é como se eu tivesse direito de usar um crédito de imposto, usasse o crédito do imposto, mas não pagasse por ele. Isso faz sentido? Olha, vou te falar sobre os créditos presumidos, principalmente no que se refere ao agronegócio. É muito difícil você saber quando você compra de uma pessoa física, né, não da pessoa jurídica, mas da pessoa física, e vem ali embutido impostos. Então, é por isso que tem o crédito presumido. E depois, ao longo aí da cadeia, você vai ressarcindo esses créditos. Não é verdade que não se pague, enfim, não pode ficar essa imagem que alguém está recebendo sem ter pago, né? Para isso, nós temos a Receita Federal que fiscaliza todos esses créditos. Eu nunca tinha visto uma grita tão grande, né, do setor produtivo como um todo. Não só do agronegócio, mas dos combustíveis, dos minérios, a indústria como um todo. Então, tem alguma coisa errada. Eu quero dizer que, com a desculpa, né, de compensar, e precisa mesmo, a desoneração da folha, né, então colocaram esse bode na sala e agora querem negociar. É muito ruim ser feito dessa maneira e eu espero que nós possamos resolver esse problema, que trará impactos muito sérios para a espinha dorsal da economia brasileira, que é o agronegócio e todo o setor exportador. Então, eu acho que foi feito de uma maneira atabalhoada, não podia ter chegado dessa maneira, essa medida provisória, e essa semana nós vamos ver aí a repercussão que continua e que eu entendo que será mais forte ainda do que aconteceu na semana passada, quando essa medida provisória aqui chegou. Eu espero que o presidente Pacheco, que pediu para a sua assessoria técnica
ver como poderia encaminhar, se era a devolução ou se é a formação dessa comissão mista, para que nós possamos analisar e rejeitar essa medida provisória de uma vez por todas, porque impactos trarão, insegurança jurídica trarão para o setor produtivo brasileiro. Senadora, esses impactos eles são imediatos, então outros setores da economia, a exemplo do agronegócio, da agroindústria, têm pressa para resolver essa questão. Eu apurei algumas informações que apontam na direção de que o Pacheco não vai devolver a MP, ou seja, a validade dela continua a existir. A senhora há pouco falou da criação de uma comissão mista, mas a gente tem percebido que, pelo menos até o momento, nenhuma outra comissão mista foi criada, o que pode sinalizar alguma dificuldade nesse sentido. Objetivamente, Pacheco não devolvendo, vai ser criada uma comissão mista? Como é que está o ambiente político para a criação dela e em quanto tempo a MP será rejeitada? Essa comissão, na verdade, o presidente Pacheco já abriu, já tem indicado membros aqui do Senado. Precisa agora que o presidente da Câmara, presidente Arthur Lira, indique os componentes da Câmara Federal, para que possamos fazer essa comissão, abri-la e discutir. E, na minha opinião, devolver ou matar de vez essa medida provisória, aí que o governo quer discutir com a medida provisória vigente. Isso é inaceitável. Eu acho que precisa se não puder ser devolvida, se não existem motivos técnicos, ela não é inconstitucional, enfim, nós temos que matar no ninho, acabar com essa medida provisória para que nós possamos aí sim discutir qual o caminho que se quer, que o governo pode trazer para nós, mas uma medida que não destrua, no meio do caminho, no meio do ano, você acaba com o planejamento tributário de todas as empresas, de todos esses segmentos que estão aí colocados. Enfim, eu acho que foi uma maneira desastrosa de trazer essa medida provisória para o Congresso Nacional. Aproveitando, senadora, muito bom dia para a senhora, né? Esse gancho da tua última resposta, a gente sabe que esse cenário, a situação ela é desafiadora, né, para o ministro Fernando Haddad. O governo tenta buscar alternativas, claro, para manter o que eles chamam de orçamento equilibrado, resolveu mudar em um mecanismo de tributação. Na visão da senhora, é o modelo desse ajuste fiscal, né, na busca aí pela correção do benefício tributário que está errado? Eu acho que sim. Eu acho que o Congresso tem compromisso com o ajuste fiscal. Nós não queremos que o ajuste não aconteça. Nós temos responsabilidade, sim. Mas essa medida, ela é uma medida tão desastrosa porque ela não vai resolver o problema. Daqui em 2027, o governo terá que pagar esses créditos de PIS/COFINS que ficarão acumulados, porque a reforma tributária já passou, agora nós estamos na hora da regulamentação, através das leis complementares, mas o crédito que essas empresas terão ficarão acumulados e lá no futuro terão que ser devolvidos. E aí, será que o governo vai pagar ou será um grande calote? Então, eu acho que isso precisa estar melhor conversado, debatido. O diálogo é importante, mas essa medida ela veio de maneira, repito, muito ruim, desastrosa, e nós teremos essa semana os mais diversos setores aí reclamando com toda a razão, né? Uma coisa é fazer o ajuste fiscal, mas de uma maneira consensuada, com responsabilidade dos dois lados. Senadora, a senhora fala em mobilização. Eu gostaria de mais detalhes sobre o que é essa mobilização de diferentes setores e qual é o propósito dela. Naturalmente, imagino que seja que o governo acabe com essa MP ou que o Congresso consiga efetivamente anular os seus efeitos. Essa é uma das perguntas. E a segunda, na sequência, eu gostaria de saber se tem um plano de chamar o Haddad para prestar esclarecimento sobre esse texto, já que lá no começo da nossa entrevista a senhora disse que, de alguma maneira, o governo colocou o bode na sala, ou seja, traz esse texto com grandes repercussões para depois, eventualmente, chegar a uma negociação menor, mas que ainda vai ser no sentido de onerar o contribuinte. São duas questões, senadora.
Bom, primeiro fica a impressão, quando vem dessa maneira essa medida provisória, que o governo só está preocupado em arrecadar, né? Então, ponto. Essa é a primeira conclusão. A segunda, se o governo quer discutir essa medida provisória com os setores, se ele acha que tem alguma coisa, ele tem que trazer esses motivos, né, para discutir com os vários setores da economia que serão impactados, que estão já impactados com essa medida. E depois, Kellen, eu acho que mobilização terá sim, eu tenho conversado aí com o presidente da Federação da Agricultura, da Indústria, do Comércio, dos Transportes, e todos estão mobilizados contra essa medida provisória. Só lá na Frente Parlamentar da Agropecuária nós temos 57 associações que estão mobilizadas e estarão amanhã lá na Frente Parlamentar, lá com o nosso deputado presidente Pedro Lupion, para discutir essa matéria e trazendo repúdio a essa medida provisória. Nós temos aí todas as frentes parlamentares setoriais, né, mais de 27 frentes, também mobilizadas contra essa medida provisória. Então, você vê que vai ser uma mobilização essa semana grande. Aqui no Senado, eu conversei com diversos senadores e posso lhe afiançar que mais de 45 senadores, na sexta-feira, se mostraram absolutamente contra essa medida provisória. Então, eu acho que essa semana vai ser uma semana de mobilização, de manifestações para o entendimento de matar essa medida provisória no nascedouro dela, através da comissão, ou se o presidente Pacheco, que eu também entendo que acho difícil ele devolver, mas que poderia devolvê-la se tivesse causas técnicas para isso. Klein quer fazer uma pergunta. Cristina, prazer em falar com a senhora. Senadora, num grande evento empresarial nesse fim de semana, o Rubens Ometo, que é CEO da Cosan, né, uma importantíssima empresa aí do agronegócio, que atua em diversos setores, disse o seguinte: estão mordendo pelas bordas, mudando as normas para arrecadar mais. Nesse mesmo evento, Dario Durigan, que é secretário executivo do Ministério da Fazenda, né, representando o ministro Fernando Haddad, disse o seguinte: olha, nós apresentamos um orçamento, e aí dando um passo atrás, né, essa medida agora do PIS/COFINS é para compensar a desoneração da folha de pagamento de empresas e de municípios, que, segundo cálculos da Fazenda, representa impacto de 26 bilhões de reais. O Dario diz o seguinte: isso não estava previsto no orçamento de 24, pela lei de responsabilidade fiscal, precisamos apontar a fonte de receita e compensar esses 26 bi. Por isso, essa medida nas mudanças das regras do PIS/COFINS, que vai representar 29 bi de arrecadação. O governo vê com os olhos de que está fazendo justiça tributária, extinguindo alguns privilégios, ou então pelo menos fechando as torneiras, os dutos pelos quais se esvai o pagamento de impostos. E o setor privado diz que não, está acabando com a cumulatividade, está penalizando que não aguenta mais tantos impostos. Mas tem de fato um bode na sala, né, senadora? Eu acho que é preciso cotejar esses dois lados e também explicar como vai se compensar a desoneração da folha de pagamento, se não por essa medida. Bom dia, um prazer falar com você. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Um assunto que não tem muito a ver com isso, mas no fundo tem. Nós estamos aí brigando agora por um leilão de arroz, né, feito por uma crise criada pelo governo. Não havia falta de arroz, o mercado estava abastecido, teve um pequeno soluço, vamos dizer, durante as enchentes lá do Rio Grande do Sul, onde não se conseguiu tirar por 10, 15 dias o arroz já colhido, enfim. O governo vai e faz um leilão, né, e coloca 7,5 bi para compra de arroz sem necessidade. Sem necessidade desses recursos irem para uma compra de arroz, fazendo aí uma política, no fundo, eleitoreira, entregando a R$5 a compra no leilão, né? Mas, enfim, eu acho que uma medida totalmente atrapalhada do governo federal. Será que esses 7,5 bi não poderiam estar aí compensando? Estaria aí compensando, né, essa medida? Eram 7,5 bi menos, e ele coloca numa compra desnecessária de arroz.
E assim, eu acho que o governo tem outros lugares, e o próprio Congresso Nacional votou esse ano a lei de taxação das offshores e outras, aí, os jogos, né, para aumentar a receita e a arrecadação do governo. Agora o governo vem e taxa a espinha dorsal da economia brasileira, que são esses setores que vão sofrer muito neste momento, né, porque essa taxação ela não estava previsto, não estava no planejamento das empresas. Então, eu acho que faltou diálogo, faltou sentar, faltou conversar. É o governo, mais uma vez, pensando só na arrecadação. Senadora, bom dia, satisfação falar com a senhora. Senadora, na linha do que a senhora colocou agora por último, você vê que o governo vem patinando nas suas relações com o parlamento, já tivemos MP da desoneração, que agora desembocou nessa nova MP, e agora nós temos uma crise ainda mais ampla, não apenas com o parlamento, mas com setores produtivos valiosíssimos do país. A que a senhora acredita esse tipo de postura do governo? Seria incompetência no trato com os setores importantes do legislativo e do empresariado? Seria uma certa cegueira ideológica? Qual que é a sua leitura sobre isso? Acho que não, eu acho que não tem nem cegueira nem nada. É um governo precisando arrecadar, um governo que não consegue parar de gastar. A gente não viu uma medida ainda durante todo esse período que o governo, desses 2 anos de governo, de estancar a gastança. O que é que você viu? A não ser pedir para a gente fazer medidas de mais arrecadação, taxar mais o contribuinte, enfim, para fazer gastos e não trazer essa contenção. Então, é um governo que está trabalhando desequilibradamente, porque ele pensa só na arrecadação e não em priorizar, em privilegiar e melhorar a qualidade dos gastos públicos do país. Sobre a MP da compensação, conversamos e recebemos a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Mais uma vez, nossos agradecimentos pela sua participação hoje aqui conosco. Agradeço também a presença de Kellen Severo. Mais uma vez, obrigada. Eu é que agradeço. Um ótimo dia a vocês.